Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ô, professora, eu não consegui entrar para o link da aula de hoje, eu entrei pelo link de outra aula. Eu também não Eu consegui. também. Deixa eu ver como é que tá o link na plataforma, só um minuto. Terceira série, religião. Acho que está faltando um pedacinho do link. Deixa eu colocar de novo. Mas vocês entraram na aula, né? Eu entrei na aula anterior. Tava faltando um número. Deixa eu salvar. Alguém pode fazer o favor para mim de sair da sala e entrar por lá, por gentileza? Tá bom. Tá. Bom dia, gente. Bom dia. Oi, bom dia. Quem entrou pelo link da outra aula, dá uma olhadinha agora no link dessa aula. Tava faltando um número no link. Tava faltando um pedacinho. E aí, quem quiser sair e entrar por lá, pode sair e entrar que eu vou admitir de novo. Ou então pode ficar e depois entra na aula para computar a presença, tá? Ô, professora, você não... Oi? Quando entra na aula por outro link, tipo o link de outra aula, não computa a presença, não? Quando você entra na plataforma, computa sim. Ah, tá. Entendi. Tá bom, obrigada. Nada. O que acontece às vezes é que, por exemplo, se vocês têm algum grupo,
Aí alguém vai e diz assim, o link não está funcionando. Aí o aluno já vai em outra aula e entra. E depois ele deixa de entrar naquela aula 18, por exemplo. Entra pela 17. Aí não deixa de entrar na 18. Aí acaba não computando a presença da aula 18. Por isso que é bom, assim, sai e entra de novo, porque aí resolve o problema de uma vez e não tem problema mais para frente. Eu vou passar a clicar no link que eu coloco na hora que eu copio e colo lá dentro da plataforma para ver se o link está funcionando, se ele não está quebrado, né? Como a gente fala na linguagem da informática. Então, nós já temos a nossa avaliação marcada. Vocês vão receber o calendário com a data da avaliação. Eu vou deixar na plataforma o conteúdo para ser estudado, tá? Esse tema, essa última temática sobre a questão da violência vai entrar. Eu vou colocar até onde a gente conseguir trabalhar, tá bom? Se eu não conseguir trabalhar uma determinada temática, aquela não entra. E aí, hoje, na semana passada a gente leu semana passada não, semana passada foi o recesso, na semana anterior eu apresentei para vocês uma tabela, e nessa tabela ficava muito fácil visualizar, né, a questão da característica, do tipo de violência, a característica das agressões e os atos de violência em si. E aí agora a gente vai falar sobre cada uma delas, tá? Eu gostaria que vocês interagissem, eu gostaria que vocês falassem, colocassem a opinião de vocês, ok? Tudo bem, gente? Vocês estão aí? Ok. Violência física. A violência física é a utilização da força física sobre alguém. Tapas, socos, chutes, puxões ou empurrões ou a utilização de algum artefato como objeto de impor-se pelo uso da força física, oprimir, ferir ou causar algum tipo de dano físico. Tem alguém aí que está pensando em fazer direito? Não? Ninguém? Essa questão dos tipos de violência, para quem, né, quiser trabalhar com direito ou até alguma área, né, que envolva essa questão mais, digamos assim, criminal, tá? Acaba envolvendo questões criminais, é bom a gente entender, né, a diferença de violência, de abuso, até para que a gente também aprenda a se defender, tá? Por exemplo, vamos lá, uma criança que chega num hospital com uma determinada fratura. Aí o médico pergunta assim: como é que essa criança se machucou? Essa criança se machucou caindo da bicicleta. O médico, pela experiência dele, ele tem como saber se aquele tipo de fratura ocorre quando uma criança cai de uma bicicleta. Ou se não tem como, né? A criança caiu da bicicleta e quebrou de uma determinada forma um osso da perna, do braço, por exemplo. Não dá para ter caído da bicicleta e ter tido este tipo de ferimento. Esse tipo de ferimento acontece com um golpe, acontece quando a pessoa cai de 2 metros de altura, enfim. Por quê? Porque dependendo
do tipo de ferimento, o próprio médico pode concluir que é uma violência física, que aquela criança passou, aquele adolescente passou por uma violência física. E aí porque cada área tem a sua ética, né? Então, a ética médica diz, os protocolos de ética médica, que o que ele tem que fazer? Ele tem que acionar a polícia? Ele tem que acionar o conselho tutelar? É o próprio responsável que está levando? Ele pode ser preso em flagrante? Né? Então, tem uma série de situações. Eu tenho um outro texto que a gente vai trabalhar depois, que fala só sobre violência contra crianças, jovens e adolescentes, tá? De situações aonde a família acaba sendo responsabilizada até mesmo por um acidente. Eu tenho uma história, quando a gente for falar mais sobre isso, tem uma história assim de uma conhecida que chegou a ser presa, chegou a ser levada para a delegacia por conta de um acidente que aconteceu dentro da casa dela com as filhas dela, tá? Alguém quer falar alguma coisa sobre questão de violência física? Não. Não. Violência psicológica e moral. Já a violência psicológica e moral utiliza-se de palavras ou atos ofensivos como uma forma de agressão, humilhação, exposição, xingamento ou a opressão e submissão fazem com que a vítima seja coagida sem a necessidade de utilização de força física. E isso pode acontecer tanto com adultos quanto crianças, idosos, tá? A violência psicológica, muitas das vezes, ela é utilizada por pessoas que sabem que não podem cometer nenhum tipo de ato de força física. Então, é o papel do manipulador. É a pessoa que vai cometer um ato de violência psicológica, normalmente para abusar da vítima. Alguém quer colocar alguma situação? Voltei. Olá, voltei. Oi. Agora tá dando pra ouvir, professor. Vocês não estavam ouvindo antes? Tava travando muito. Professora, no finalzinho assim, a tela ficou preta e não tava dando pra escutar nada. Tá. Eu acho que o compartilhamento de tela, ele está fazendo com que a conexão fique muito instável, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler sem exibir a minha tela. Eu acho que vai melhorar a qualidade, tá bom? Então, eu estava falando sobre a questão da violência psicológica, e aí eu coloquei eu não sei se deu para ouvir tudo, mas eu coloquei a questão, né, de pessoas que têm consciência de que não podem cometer uma violência física para não deixar marca, pessoas que, assim, na rua, por exemplo, hoje em dia eu acho que, assim, um homem batendo numa mulher, por exemplo, assim, é a esposa, mas não tem mais essa coisa de posse, né? É a esposa dele, ele pode bater, como acontecia algum tempo atrás. Se alguém está vendo uma mulher apanhar, alguma mulher, né, ser ali humilhada na rua, alguém vai fazer alguma coisa, né? Mas em algumas situações, essa humilhação ou essa exposição, esses xingamentos, né, eles
acontecem de uma maneira que ferem muito mais do que um tapa, do que um soco, porque é uma condição em que a pessoa ela vai sendo humilhada, ela vai sendo psicologicamente violentada, moralmente violentada, e isso pode causar um impacto na vida dela, assim, para sempre, tá? Alguém quer colocar alguma situação? Não. Violência sexual. A violência sexual ocorre quando os atos de violência assumem um caráter sexual. Assédio, abuso, violações e estupros são considerados atos de violência sexual. Esses casos ocorrem quando não há consentimento entre as partes ou quando a vítima é incapaz de se opor ao ato, como nos casos de violência contra crianças, idosos, pessoas com déficits cognitivos ou temporariamente inaptas. E aí tem uma série de situações que acontecem que a gente chega a ficar assim de boca aberta, como é que a pessoa tem coragem de fazer determinadas coisas, né? Por exemplo, hospital, tem uma pessoa que está em coma, diversos casos de abuso sexual cometido por profissionais, infelizmente a gente tem que chamar de profissional, né? Mas de profissional da área de saúde, que se aproveita do fato da pessoa estar em coma para abusar sexualmente daquela pessoa. Situações onde a criança mesmo não sabe exatamente o que está acontecendo e o adulto ou até uma outra criança mais nova, tá? Ela acaba cometendo atos não consentidos e não está simplesmente no dizer assim, não quero que faça, mas a outra parte pode não estar entendendo o que está acontecendo, tá? Tem uma questão que é muito falada nesse caso de pessoas com déficits cognitivos, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem síndrome de Down, uma adolescente, uma mulher mesmo, né, que tem a síndrome de Down, um homem que tem a síndrome de Down, até onde ele entende o que é um relacionamento sexual, até onde ele está dando realmente consentimento para que aquilo aconteça. E não é um caso de assédio ou não é um caso de abuso, tá? Então, tem uma série de situações. No caso, aí se vocês me perguntarem assim, Geise, mas a partir de quantos anos uma pessoa já é considerada consciente daquilo que está acontecendo? Se ela não tem nenhum problema cognitivo, nenhum problema de entendimento, a partir dos 14 anos. Tá? Então, antes dos 14 anos, por mais que a menina saiba o que ela está fazendo, o menino saiba o que ele está fazendo, antes dos 14 anos, ele é considerado incapaz de ter um julgamento claro sobre a situação. A partir dos 14 anos, ele já tem ou ela já tem o entendimento, tá? Mesmo assim, dependendo da situação, é um ato de violência sexual, sim. E dentro dessa questão de violência sexual, a gente pode falar também a questão da pornografia. Quando você sabe de alguma situação em que, por exemplo, um adulto coloca a criança para ver filme pornográfico. Isso é abuso, isso é assédio.
quando um adulto coloca criança para ver fotos. É abuso, é assédio. Então, ele pode ser criminalmente, responder criminalmente por essa situação. Ok? Ok. Violência econômica. Essa questão da violência econômica, quando eu estava lendo, pesquisando, eu comecei a perceber algumas situações, né, que eu pensei assim, nossa, quantas pessoas passam por isso aqui e não encaram como uma violência, mas a violência em si, se a gente for pensar, né, dentro de um conceito, o que é a violência? A violência é tudo aquilo que faz mal ao outro. Tudo que faz mal a outra pessoa é um ato de violência. Ele pode ser consciente ou inconsciente, tá? Mas se a pessoa se sente mal, se ela tem um sentimento ruim, é porque ela está recebendo um ato de violência, tá? Então, a violência econômica. A violência patrimonial ou econômica ocorre quando a propriedade ou os meios de subsistência são negados. Meios de subsistência é o mínimo que a pessoa precisa para viver, ou retirados por uma pessoa ou grupo. Furto, roubo, subtração, impedimentos podem ser caracterizados como esse tipo de violência. Só um minuto. Em alguns casos, violência contra a mulher. Em alguns casos de violência contra a mulher, o opressor utiliza-se da dependência financeira da vítima para oprimir e subjugá-la. Então, por exemplo, em algumas situações onde o homem diz assim, não, você só come quando eu estiver em casa. Isso é a violência doméstica também. Isso é violência contra a mulher. Em algumas situações, e eu já tive casos, assim, relembrando de situações de que eu era criança, mas de situação em que a mulher fazia a janta, por exemplo, e ela só podia comer quando o marido chegasse em casa. Então, quando ele exigia que a comida estivesse fresca e não estivesse mexida, né? Se a comida estivesse mexida, ela apanhava. Então, era uma situação... isso aconteceu na minha família. Quem fazia isso era um tio meu, que era alcoólatra, já é falecido, inclusive. E a esposa dele nunca contou isso pra gente. Ela tinha muito medo. E quando a gente soube disso, foi muito complicado. A família teve que intervir e foi uma situação muito complicada. E ele fazia isso gerado pela questão do consumo de bebida, né? Porque ele era alcoólatra. Então, foi uma situação que para a gente, assim, foi desesperadora, né? E aí, quando a mãe do meu primo, no caso, né, que ela estava grávida dele, ela ia comer na casa da vizinha, porque ela não podia comer, porque se ela chegasse em casa, ela já tivesse comido, e meu tio, assim, por conta da bebida, ele chegava em casa muito tarde, às vezes de madrugada, e ela não podia ficar esperando ele. Então, é uma situação que você pensa assim, nossa, como? Mas existe isso, gente. Existe essa questão de submissão que leva a esse tipo de situação. Então, ela comia na casa da vizinha, ela morava na casa de cima, a vizinha morava na casa de baixo, e ela comia lá, né, para
para poder se manter a gravidez, inclusive, porque ela não podia comer em casa. Então, assim, é horrível, né? Mas isso acontece. E fora outras situações também de pessoas que, por exemplo, idosos, né? Que os filhos vão lá e pegam o cartão do benefício, pega o cartão, né, da aposentadoria, e aí o idoso não tem dinheiro, a pessoa vai, saca o dinheiro do idoso e utiliza para o seu próprio benefício. Tem uma série de situações que são gerados por essa violência econômica. É muito complicado isso. E aí, a gente pode fazer uma outra relação, tá na hora já? 2 minutos. A gente pode fazer uma outra relação, inclusive, né, com essa dependência financeira que é gerada também por algumas empresas. Eu não sei se vocês já ouviram falar desses casos de, por exemplo, a pessoa vai trabalhar numa loja de shopping. Ela é obrigada a comprar a roupa da loja para trabalhar, ou o sapato da loja para trabalhar. Ela só pode trabalhar com aquele sapato ou com aquela roupa. E aí ela é descontada do valor daquela roupa. Já ouviram falar nisso? Não. Né? Ela é descontada do valor daquela roupa. E ela não... E quando ela pede... Aí, por exemplo, ela trabalhou na... não quero citar nome de empresa nenhuma, assim, numa loja qualquer, aí que vende uma camisa cara, tá? Aí a camisa sai para o funcionário a R$50, mas a camisa custa 300. Se ele continua trabalhando na loja, ele paga R$50. Mas se ele sai da loja por algum motivo, se ele é mandado embora, ou se ele pede demissão, ele vai pagar o valor total da camisa, que é o de R$300. E isso é descontado na rescisão de contrato dele. Gente, isso é ridículo, mas isso existe. Então, assim, você vai... Eu passei a ter uma visão... Quando eu soube disso, assim, eu passei a ter uma visão muito diferente. Você entra numa loja e você vê a menina com a sandália maravilhosa que está vendendo da última coleção. Cara, ela não ganhou aquilo. Ela foi obrigada a comprar para trabalhar. Isso é bizarro para mim. É muito bizarro. Então, estamos terminando. Vou fazer a chamada. Me ajudem na chamada, porque algumas pessoas eu não estou vendo, tá? Alexandre, tá aí? Eu não estou vendo. Andrew, tá aqui. Ana Clara. Clara. Presente. Quem eu já for chamando já pode ir saindo, tá bom, gente? Obrigada, tá? Até a próxima semana. Fabiano. Fabiano, estou com saudade de você, Fabiano. Fabrício. Você falou meu nome já, gente? Oi? De quem? Cauã. Cauã, o seu nome na lista de chamada é o último. E ela? Tá ao tá contrário, não tá em ordem alfabética, tá em ordem, acho que é porque você entrou depois, não foi? Não, é porque eu entrei, aí depois você mandou sair, eu entrei de novo. Não, eu tô falando na lista de chamada da escola. Na escola, foi um dos últimos que eu entrar. Giovanni, não vejo. Iron, tá aqui. João Marcelo. Presente. Como é que tá teu timão, meu filho?
Tudo indo, professor. Gostou da camisa nova do meu time? Professora, gostei não. Espetacular. Azul. Perfeita. Eu quero aquela azul caneta. Lindíssima. Não, a branca ficou bonita. Eu quero casaco, eu quero casaco. A branca eu achei linda. Mas Eu a não- preta tá igual a de todos os anos. Ah, a preta tá bonita, tá básica. Tá básica. Mas tá igual. Todos os anos é a mesma coisa. É porque o manto sagrado não fica mudando assim, entendeu? Se mudar, Precisa. já tá todo mundo já acostumado já com aquela cruz de malta assim, aí se mudar já era. Aí todo ano eles fazem a mesma coisa. Luana, Lucas Gama, Lucas Dias também tá aqui, Luciano, Maria Eduarda não vejo. Eu tô aqui. Qual das duas? É a Oliveira. Ok, presente. Miguel tá aí? Não. Professora, eu tô aqui também, Ana Clara. Ana Clara, botei presença. Rafael, tá aqui. Presente. Tiago também. Vinícius também. E Ana, não. Cauã, ok. Obrigada, gente. Até a próxima semana. Tchauzinho.